Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar, tá, sobre a crise do sistema colonial no Brasil, tá? E aí vocês vão acompanhar comigo no caderno número 2, no capítulo 2, tá bom? Vamos lá? O teu livro ele começa a falar sobre o Marquês de Pombal, tá bom? Queridos, vocês sabem que o sistema colonial, o Brasil é colônia de Portugal. Vocês sabem que existiam medidas, regras que o Brasil deveria seguir, né? Ocorre a proclamação da independência do Brasil, mas que não traz melhorias nenhuma para a sociedade. E durante um grande período, o Marquês de Pombal vai governar Portugal e suas colônias, tá bom? No caso aqui, Sebastião José de Carvalho e Melo era o Marquês de Pombal. Ele era considerado um déspota esclarecido. Gente, um déspota esclarecido é aquele que governa com características de um absolutismo monárquico. Vocês já sabem o que é. Porém, traz em si ideias iluministas, que vocês também sabem o que é, né? Tanto o absolutismo, poder na mão de um monarca, um poder forte e centralizado, quanto ideias iluministas, a ideia de individualismo, a ideia do antropocentrismo, né? O homem no centro de tudo, com poder de liberdade, de igualdade, de propriedade. Então, ele tinha essas características, tudo bem? E dentro do governo, né, que ele vai se estabelecer entre 1750 a 1777, ele vai trazer várias medidas, tanto para Portugal quanto para o Brasil. Entre as medidas principais foi o fim, né, da Companhia de Jesus. Ele queria extinguir, conseguiu extinguir a Companhia Jesuística, né, alegando que os jesuítas estavam tentando, né, fazer um complô para tirar o rei do poder, que estava por trás de golpes de Estado, e ele conseguiu extinguir a Companhia de Jesus, acabar com essa ideia de padroado, de sistema de padroado, onde a igreja tinha esse papel fundamental também. Então ele queria extinguir e conseguiu, além de medidas muito duras, né? É muito engraçado quando a gente fala das medidas que ele adotou no Brasil para com os índios. Por quê, gente? Porque existia uma dualidade muito grande. Assim, ele vai se estabelecer. Por que, professora, a dualidade? Eu ainda não entendi. Ele vai criar o diretório do índio, tá? De que forma é esse diretório? Ele vai mostrar que esse índio, ele é igual a qualquer outro cidadão, habitante do Brasil. Como assim? Ele vai trazer a ideia de igualdade. Ele vai dizer que tanto o índio, quanto o europeu, quanto o brasileiro, quanto qualquer outra, né, sociedade, deve ser tratados de maneira igual. Por quê? Porque todos são súditos da coroa. Como assim, professora? Sim, ele trabalhava com a ideia de igualdade, mas todos como súditos da coroa. Então, ele proibiu qualquer forma de escravidão indígena. Ele vai extinguir de vez. A igreja, na época, vocês sabem que ela já proibia essa escravidão, mas ela ocorria, né? Mas no sistema do diretório indígena, ele vai acabar e extinguir qualquer forma, tá, de escravidão, de discriminação social contra esse índio, tá? O que ele vai estabelecer também, né? Por isso que eu falo que é dual. Porque ao mesmo tempo que ele vai trazer a ideia de igualdade, ele vai colocar aí os índios aonde? Ele vai estabelecer regras para a vivência desses índios. Que regras são essas? Os índios, eles deixaram de viver em aldeamentos e passaram a viver em vilas. E não deveriam, né, falar nenhuma língua, nenhum idioma que não fosse o português, tá? Então, eles eram ensinados. Todos os índios, meninos tinham professores, meninas tinham professoras, e ali eles aprendiam a falar o português. Ali eles aprendiam a cultura portuguesa, tá? Ele liberou o casamento, a união entre indígena e qualquer outro segmento de brancos, né? De mestiço e tudo mais. Poderia ocorrer a união, sim.
tá bom? Mas o que acontecia? Ele colocava regras básicas para que esses indígenas vivessem, tá? Deveriam respeitar as leis da coroa, entendeu? Ele proibiu a nudez, ele proibiu habitações coletivas, tudo isso ele proibiu nesse diretório do índio, ok? Daqui a pouco a gente fala mais. Tchau, tchau.